Olá! Convido você a assistir ao Tendcast do mês de outubro. O tema será a origem do caminho. Dia 26 de outubro será comemorado os 185 anos da revelação divina. Teremos um Momento Doutrina Com o reverendo Roberto Watanabe. Em feedback de eventos, vamos conhecer um pouco como foi a Assembleia dos Fiéis da Tenrikyo do Brasil e Onomotokai Sokai, realizada na sede missionária do Dendocho. Em grupos de entidades, conheceremos a Igreja Amazônia, com o reverendo Leonardo Yoshikazu Maruoka. Vamos conhecer um pouco sobre a implantação do novo sistema fotovoltaico de geração de energia solar do Dendocho. Em momento de reflexão, teremos convidados que vão fazer uma reflexão sobre o tema deste mês. E participe do nosso chat. Mande suas perguntas, comentários e dúvidas. Tendcast. É daqui a pouco. Não saia daí. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tendcast do mês de outubro. E em homenagem, em comemoração aos 185 anos da revelação divina, no dia 26 de outubro, o tema dessa live é a origem do caminho. Eu sou Júlia Shiroiwa, fiel da Igreja Tenrikyo de Londrina. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu sou Paulo Kondo, condutor da Igreja SEIC Brasil aqui de São Paulo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Regina. Olá, boa noite, Paulo, Júlia. Vamos para mais um Tendcast. Eu sou Regina Kikotaki e estarei no YouTube junto com vocês no chat. Boa noite, Paulo. Boa noite, Regina. Mais um prazer aí estarmos juntos, com os nossos convidados para mais uma live. E eu gostaria de consultar os nossos convidados, se todos estão de acordo com a veiculação da imagem nas nossas redes sociais. Ok? Então, podemos começar a nossa live. Muito obrigada. Então, começando com o Momento Doutrina, com o reverendo Roberto Watanabe, condutor da Igreja Nipaco aqui de São Paulo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Kiko. E boa noite a todos que estão assistindo. Hoje o tema é a origem. Eu fiquei meio em dúvida se era a origem do caminho ou a origem no caminho, né? E estava até preparando um material falando a respeito da origem do caminho, né? Mas depois eu me dei conta que no ano passado, né, nesse mês, eu fiz justamente aquilo que eu ia apresentar. Então, eu acabei mudando um pouquinho e vou falar sobre uma indicação divina que fala um pouco da origem no caminho. Tem uma indicação divina de 9 de março de 1888, que diz assim: se houver um rio, farei atravessar. Conduzirei pelo caminho que tenham que passar. Não digo quem, que as pessoas reunidas procurem conduzir. Reflitam sobre a origem e compreendam bem sobre o caminho de Deus. Desculpe. Estas palavras foram ditas após uma consulta sobre o movimento para a fundação da igreja, da sede da igreja, após algumas dificuldades enfrentadas pelo pessoal da sede
na celebração do culto de 1 ano de ocultamento físico de Oyasama. Apesar de serem palavras direcionadas a um tema específico, assim como as palavras da Escritura Divina, o Fudesaki, ou dos hinos sagrados, Mikagurota, são palavras que se encaixam perfeitamente dentro da realidade que estamos vivendo, dentro das dificuldades que estamos enfrentando em determinado momento. Muitas pessoas têm como origem neste caminho as dificuldades enfrentadas, sejam elas de ordem circunstancial, como os problemas de relacionamento, ou de ordem física, como as enfermidades. Deus diz que, se houver um rio, farei atravessar. Conduzirei pelo caminho que tenham que passar. As dificuldades que enfrentamos muitas vezes são provas que Deus coloca em nosso caminho para que possamos fortalecer nosso espírito e caminhar ainda mais vigorosamente para frente. Deus diz que irá conduzir pelo caminho que cada um tem que passar. Tudo aquilo que passamos em nossa vida são coisas que Deus nos faz passar de acordo com o nosso merecimento e a nossa virtude. No entanto, o importante sempre é refletir a respeito da origem. O que foi que nos atraiu a este caminho? Qual foi o sentimento que nos ligou a este caminho? A gratidão a Deus que nos fez seguir este caminho. Aquilo que nos fez despertar para a fé, como nós falamos no mês passado. Pode ser algo próprio ou da família, mas o importante é conhecer e sempre ter esse sentimento da origem sempre vivo dentro do nosso coração. Refletindo sobre essa origem, com certeza poderemos compreender aquilo que Deus quer nos mostrar, o caminho que Deus indica para nós passarmos. À primeira vista, pode parecer um caminho difícil, espinhoso, à beira de um precipício, mas se estivermos amparados em Deus, com o espírito firmemente determinado, poderemos vencer esse caminho estreito e chegar a um caminho amplo e bem pavimentado rumo à vida plena de alegria e felicidade. O importante é sempre amparar-se em Deus e ter o espírito determinado a vencer quaisquer adversidades. Por hoje é só. Muito obrigado. Obrigado, reverendo Roberto. As palavras realmente dão ficou meio assim, origem do caminho, né? E passamos aí pelo despertar da fé também, né? Sim. Mas acho que a gente vai enrolar mais ou vai desenrolar aí conforme a nossa reunião. Aí vamos ver por onde vai caminhar o nosso caminho, tá bom? Obrigado, aí, Roberto. Se for falar sobre a origem do caminho, tem a live de outubro do ano passado que a gente conversou sobre isso. Ah, muito bom, é legal. Bom que tem as gravações, quem quiser então voltar à origem do caminho, vai falar alguma coisa de motonoria aí, não? Tem as palavras da revelação divina que foram faladas. Sim. Tá bom. Muito obrigado aí, Roberto. Obrigado. Obrigada, Katia-san, Roberto. Realmente, né, dando continuidade mês passado, né, como o Katia-san comentou, foi o despertar da fé, né, então hoje, esse mês, é a origem no caminho mesmo, né, o do caminho tem a live do ano passado, e falando sobre a origem no caminho, né, essa indicação divina, sempre o Katia-san trazendo trechos, né, das escrituras e textos sagrados, na verdade, né, desculpe, e quando fala esse trecho, né, conduzirei pelo caminho que tenham que passar, né, então, essa origem de cada um no caminho, seja a origem da família, né, no caminho, tem esse significado aí por trás, né, nós somos
atraídos, né, por algum motivo, tem um motivo para a origem dentro desse caminho, e quando fala caminho, é uma caminhada, né? O caminho, ele só se constrói à medida que vai se caminhando, senão não é caminho, né? E aí, nessa caminhada, nesse caminho, dentro do ensinamento, a importância do espírito determinado, que você disse, e também passar por esse caminho sempre amparados em Deus Parens, né? Mesmo que o caminho seja estreito, espinhoso, difícil, mas se nós trilhamos esse caminho com um espírito bem determinado e também sempre amparados em Deus Parens, que esse caminho ele vai se tornar menos espinhoso, né? Bem tranquilo, muito prazeroso, alegre, e principalmente, né, um caminho aí cheio de gratidão, né, por toda a proteção que nós recebemos diariamente ao sermos vivificados com o nosso corpo tomado emprestado, né? Então, Gratidão é sempre importante, né? acho que faz parte desse caminho também a gratidão no coração, né, por todas as situações, porque até o motivo que pode ter levado a começar esse caminho, a trilhar esse caminho, pode ser uma doença, um problema circunstancial, né? Uma situação muito difícil, mas depois, quando a gente faz a reflexão olhando para trás, sente gratidão, né? Porque se não fosse por esse motivo, por esse problema, não teríamos, né, talvez, iniciado nesse caminho, né? Então, a gratidão sempre faz parte aí do sentimento que nós temos dentro desse caminho. Então, muito obrigada aí, mais uma vez, né, por trazer uma indicação divina, muito adequada ao tema da nossa live e também pelos comentários que foram feitos. Muito obrigada, Kaitia-san. Muito obrigado. Regina. Pessoal, pensando no caminho, realmente o caminho é sempre construída aos pouquinhos, né? Depende muito aí da determinação de cada um, da forma de pensar de cada um, né? Obrigada, Roberto Kaitia. Obrigado. Agora, aqui no chat eu estou dando muita risada, porque o Luiz Biló já está vendendo pipoca para o Brasil inteiro, gente. Boa noite, pessoal do chat. Aí, Luiz Biló, Seiko, Lúcia Tanaka, boa noite. E todo mundo quer comer pipoca do Luiz Biló. Enquanto isso, vamos assistir um pouquinho de como foi o Yono Motokai agora.